Quando anunciei para minha família que estava me mudando para São Petersburgo por causa de um novo contrato de trabalho, o inferno se instalou na sala. Minha irmã Jean, sempre tão delicada, pulou do sofá como se tivesse levado um choque, os olhos injetados de raiva. Como você ousa pensar em nos abandonar? Quem vai bancar meus filhos, hein? Quem vai pagar as contas? Não houve felicidade, não houve orgulho, só o desespero egoísta de quem via seu caixa eletrônico humano prestes a ser desconectado. Minha mãe não ficou atrás. Com voz trêmula de fúria, ela me acusou de traição. Você sabe muito bem que essa família depende de você. Como pode nos virar as costas assim? Eu, que há 7 anos carregava o peso de 5 pessoas nas costas, finalmente explodi. Chega! Jean nunca trabalhou um dia sequer na vida, e agora é hora dela aprender a se virar sozinha. Eu mereço viver minha própria vida. Foi então que meu pai entrou em cena e quando ele entrava, era sempre para esmagar. Um homem de quase 2 metros, ex-encarregado de obra, acostumado a resolver tudo com gritos e violência. Com um movimento brusco, ele me jogou no chão como se eu fosse um saco de lixo. Senti o gosto da minha resistência pela primeira vez. O que vocês fizeram por mim, hein? Eu é que mantenho essa família desde os 21 anos. Vocês são todos parasitas. Mas palavras não o detêm. Ele arrancou meu celular do bolso, encontrou o número da minha nova empresa e, com um sadismo que só ele era capaz, ligou para cancelar meu futuro. Jean aplaudiu, radiante, como se tivesse ganhado na loteria. Isso, pai. Ensina essa ingrata. Eu me calei. Mas quando a meia-noite caiu, peguei minhas coisas e desapareci. O que fiz depois? Bem, digamos que eles escolheram exatamente o que plantaram. Meu nome é Alexandra, e por 7 longos anos fui a ATM da família, a filha responsável que abdicou de sonhos, de amor, de liberdade, só para bancar o estilo de vida preguiçoso da minha irmã mais velha, Jean, e os caprichos dos meus pais. Enquanto ela dormia até o almoço, assistia novelinha e reclamava da vida difícil de mãe solteira, eu trabalhava até desmaiar. 2 empregos durante a faculdade, uma carreira brilhante em ti, salários que evaporavam antes mesmo de cair na minha conta, tudo para pagar aluguel, supermercado, plano de saúde, roupas para os filhos dela, os mimos da minha mãe e os vícios do meu pai. Eles moravam em um apartamento de 3 quartos, mobiliado com meu suor, enquanto eu me espremia em um cubículo na periferia. Eles jantavam fora, compravam roupas novas, atualizavam celulares, e eu? Comia a mesma grelhada com frango todos os dias, usava as mesmas roupas até desgastarem, e não tirava férias havia 6 anos. Minha vida era uma conta bancária aberta para eles saquearem à vontade. Até que um dia, o destino me deu uma chance. Uma ligação de São Petersburgo, de uma empresa de prestígio, oferecendo um salário 3 vezes maior do que o meu e, mais importante, uma saída. Uma chance de respirar, de guardar dinheiro, de talvez, quem sabe, ter uma vida normal. Pela primeira vez em anos, senti esperança. E cometi o erro de compartilhar essa notícia. O cenário era previsível, Jean pintando as unhas, as crianças gritando com o videogame, minha mãe rolando o feed das redes sociais, meu pai grudado na TV. Todos vivendo à minha custa, em uma casa que eu pagava, com confortos que eu proporcionava. Quando anunciei minha mudança, o mundo deles desabou. Não por saudade, não por preocupação, pelo medo de perder a galinha dos ovos de ouro. Jean se levantou como uma fúria. Você não pode fazer isso. Quem vai pagar as contas dos meus filhos? Minha mãe me chamava de egoísta, de ingrata. Meu pai, com seu instinto de predador, viu a ameaça e agiu como sempre, com violência. Ele não só me humilhou, como destruiu minha oportunidade com as próprias mãos. Mas eles não contavam com uma coisa, eu já não tinha mais nada a perder. Naquela noite, enquanto eles dormiam tranquilos em suas camas compradas com meu dinheiro, eu sumi. E o que veio depois? Digamos que karma é um prato que se serve frio, e eu servi com maestria. Porque quando você passa anos sendo explorada, aprende a devolver cada centavo de dor com juros. E acredite, eles pagaram caro. Continuar a sugar cada centavo que ela ganhava. E o pior, ela pagava até o meu uísque barato enquanto eu fingia ser o patriarca dessa farsa de família. Publiquei. Depois, foi a vez da minha mãe. Sua página era um santuário de hipocrisia,
fotos de almoços dominicais perfeitos, conselhos sobre gratidão e posts sobre como Deus provê. Do seu celular, digitei com um sorriso amargo. Hoje meu marido e eu destruímos o futuro da nossa filha porque não queríamos perder nossa fonte de renda. Ela pagava nossas contas há anos, aluguel, comida, remédios, tudo. Quando tentou arrumar um emprego melhor em outra cidade, a agredimos e sabotamos sua contratação. Agora ela foi embora, e pela primeira vez em 7 anos, vamos ter que trabalhar. Rezem por nós. Salvei o rascunho, mas não publiquei ainda. Primeiro, queria que acordassem com a notícia fresquinha. Voltei para o carro e liguei para o síndico do prédio, o mesmo que me vendeu o apartamento 1 ano atrás, achando que eu era apenas mais uma locatária ingênua. Boa madrugada, Ivan Petrovich. Aqui é Alexandra, dona do apartamento 302. Preciso que mude as fechaduras hoje mesmo e cancele todos os acessos dos atuais moradores. Eles têm até às 10 horas para retirar seus pertences. Depois disso, chamarei a polícia para remoção forçada. Desliguei antes que ele pudesse questionar. Em seguida, abri o aplicativo do banco e cancelei todos os cartões de crédito adicionais que eles usavam em meu nome. Bloqueei as contas conjuntas. Encerrei as assinaturas da Netflix, do Delivery Premium, dos planos de celular que pagava para eles. Um por um, os privilégios foram caindo como peças de dominó. Às 6 horas da manhã, quando o sol ainda mal nascia, enviei o post da minha mãe. Depois, enviei prints de todas as transferências dos últimos anos para um grupo de família no WhatsApp, aquele mesmo que eles usavam para me cobrar dinheiro com mensagens como essa, ou. A última mensagem que enviei foi curta e objetiva. Vocês têm 4 horas. Depois, a polícia chega. E sim, advogados já estão envolvidos. Aproveitem para explicar aos 3.000 seguidores da Jean como uma mãe solteira independente ou viveu 7 anos às custas da irmã. Ou como um homem de verdade ou bate em filhas para mantê-las como escravas. Boa sorte. Dirigi até um café 24 horas e pedi um cappuccino. Enquanto tomava o primeiro gole, as notificações começaram a explodir. Ligadas da Jean, do meu pai, da minha mãe, todas ignoradas. Depois, vieram as mensagens de desconhecidos. Vi seu post, você é uma heroína, minha família fez isso comigo, como você conseguiu sair? Você tem coragem que eu nunca tive. Às 9 horas e 57, recebi uma ligação do síndico, eles estão saindo agora. A Jean está chorando, gritando que você é uma ingrata. O pai dela ameaçou processar, mas eu mostrei o contrato de propriedade. Eles não têm mais acesso. Sorri. Obrigado, Ivan Petrovich. Mande a conta da troca das fechaduras para eles. Desliguei e olhei para o horizonte de Moscou pela última vez. No bolso, o contrato da Seversoft aguardava minha assinatura. Em Petersburgo, um apartamento alugado já estava reservado, só meu. E na conta bancária, pela primeira vez em anos, um saldo que não seria drenado por parasitas. Eles achavam que tinham me quebrado. Mas só me ensinaram uma lição: quando você tira tudo de alguém, essa pessoa não tem mais nada a perder. E é aí que o verdadeiro perigo começa. Porque eu não era mais a filha obediente. Não era mais a caixinha de dinheiro deles. Agora, eu era o pesadelo que eles mesmos criaram. Eles pensavam que poderiam continuar me usando como caixa eletrônico pessoal. Mas eu não era mais aquela pessoa que fingia ser. Eu era a filha que um tunisiano espancava para mantê-la como sua vaca leiteira. No perfil da minha mãe no VK, publiquei: menti para todos por anos. Não trabalho há 5, porque minha filha, Sasha, paga por tudo. Toda a minha família me explorou financeiramente, e hoje, quando tentei partir para construir minha vida em Petersburgo, eles me agrediram fisicamente. Fiquei parada, assistindo enquanto meu pai batia na própria filha, porque não queria perder a mamata. Não sou mãe. Sou um parasita. E então passei para a destruição sistemática. Liguei para todas as concessionárias e cancelei os contratos, pagando todas as multas por rescisão antecipada para que não houvesse atrasos. Energia, água, gás, internet, coleta de lixo, tudo seria cortado em 24 horas. Entrei na minha conta da Muitos e desativei os 4 números do plano familiar. Até o amanhecer, seus telefones se transformariam em tijolos. Acessei os sites das seguradoras e excluí todos dos apólices.
Os carros ficariam sem seguro obrigatório. Os planos de saúde privados foram cancelados. Enviei e-mails para a administradora do prédio e para a prefeitura local, informando que não era mais responsável por danos ou irregularidades na propriedade, já que os atuais ocupantes seriam desalojados em breve. Depois, a opção nuclear. Preparei uma notificação extrajudicial de desocupação. Como a propriedade era minha, tinha todo o direito de expulsar os ocupantes ilegais. E como nenhum deles tinha contrato de aluguel ou registro, poderia exigir a desocupação por via judicial. Mas decidi dar a eles 60 dias para resolverem suas vidas. O aviso foi formal, endereçado à cidadã Jane Olegovna, ao cidadão Oleg Anatolievich, à cidadã Ludmila Fyodorovna, e também aos menores Maria e Timofei. Por meio deste, notifico-os da necessidade de desocupar o imóvel localizado no endereço no X e no prazo de 60 dias a partir do recebimento desta notificação. Caso não seja cumprido, serei obrigada a entrar com ação judicial para desocupação e remoção do registro de endereço. Imprimi 5 cópias e deixei sobre a mesa da cozinha, onde seria impossível não vê-las. Mas ainda não tinha terminado. Escrevi uma carta individual para cada adulto. Para Jane. Querida Jane, você tem 31 anos, 2 filhos e nunca trabalhou. Por 7 anos, paguei seu aluguel, suas contas, sua comida, seu transporte, sua saúde e todos os seus caprichos, enquanto você não contribuiu com nada. Quando tentei começar minha vida, você apoiou o pai que me espancou para que eu continuasse sendo sua caixinha de dinheiro. Agora você tem 60 dias para arrumar um trabalho e um lugar para morar com suas crianças. Não vou mais bancar seu estilo de vida parasita. Seu telefone será desligado hoje. A luz também. As seguradoras já te excluíram. Sugiro usar esse tempo para aprender a sustentar seus filhos, algo que pais normais fazem sozinhos. A mamata acabou. Para meu pai. Papai, hoje você cometeu um erro fatal ao levantar a mão para mim. Parece que esqueceu que a filha que espancou é a mesma que paga as suas contas há 3 anos. Você não trabalha desde os 59 porque eu permiti que se aposentasse às minhas custas. Hoje, mostrou que me vê não como filha, mas como propriedade. Me bateu e destruiu minha carreira para continuar me explorando. Espero que esses minutos de poder tenham valido a pena, porque foram os últimos em que teve qualquer controle sobre minha vida. Você tem 60 dias para arrumar um trabalho e um lugar para morar. Com 62 anos, ainda é perfeitamente capaz. Comece a procurar agora. Sua vida de parasita acabou. E, ao contrário de você, não vou recorrer à violência. Nunca mais me ligue. Para minha mãe. Mamãe, hoje sua filha foi espancada na sua frente, e sua reação foi aprovar. Você escolheu a mamata em vez da segurança do próprio sangue. Por 5 anos, paguei suas contas enquanto você não contribuiu com nada além de arrogância e julgamentos. Nunca agradeceu, nunca reconheceu meu sacrifício, e hoje apoiou minha agressão. Você tem 60 dias para arrumar um trabalho e um lugar para morar. Use-os com sabedoria. Cansei de ser seu caixa eletrônico e seu saco de pancadas, Sasha. Por fim, deixei um bilhete na geladeira, onde todos viriam. Quando lerem isto, já estarei em Petersburgo. Seus telefones estão desligados. A luz será cortada hoje. Vocês não estão mais nas minhas apólices de seguro. E tem 60 dias para sair do meu apartamento antes que eu entre na justiça. Por 7 anos, sacrifiquei minha vida para sustentar vocês. Quando tentei construir meu futuro, responderam com violência e sabotagem. Deixaram claro que me veem como propriedade, não como família. Portanto, trato vocês como estranhos que me são indiferentes. Resolvam suas vidas sozinhos. Estou exausta. E, para finalizar, verifiquem suas redes sociais. Pensei que seus amigos e seguidores deveriam saber quem vocês realmente são. Coloquei a chave do apartamento sobre o bilhete, lancei um último olhar para o lugar que paguei, mas onde nunca me senti bem-vinda, e saí para a noite. 3 horas depois, estava na estação. Liguei para Helena, da Seversoft, e expliquei que os assuntos familiares já haviam sido resolvidos. Ela entendeu e adiantou minha data de início. Quando Sapsan deixou a plataforma, coloquei o celular no modo avião, mas não antes de ver o tsunami de notificações começar. Chamadas perdidas, mensagens, alertas das redes sociais.
As consequências haviam começado. Durante toda a viagem para Petersburgo, senti algo que não experimentava há anos: paz. Ninguém dependia de mim. Ninguém exigia meu salário, ninguém me chamava de egoísta por querer viver minha própria vida. Pela primeira vez desde a faculdade, eu era livre. Ao chegar, liguei o telefone novamente. Centenas de chamadas perdidas. Uma enxurrada de mensagens. Jane, Sasha, que merda você fez? Meu telefone não funciona. Como vou ligar para alguém? Cortaram a luz. Maria está com medo. Você não pode nos abandonar assim. Tenho crianças, Sasha. Como pôde fazer isso com as crianças? Pai, volte imediatamente. Vou te encontrar e te arrastar de volta. Ainda vai se arrepender quando eu te pegar. Mãe, Sasha, por favor, ligue. Vamos resolver tudo. Todo mundo está perguntando sobre aqueles posts no VK. Sua irmã está chorando. Volte para casa. Mas foram as outras mensagens que me fizeram sorrir. Número desconhecido, vi o post do seu pai no VK. Sempre soube que ele era um mentiroso sobre o trabalho honesto. Parabéns por ter escapado. Irina, amiga da faculdade Sasha, vi a página da sua irmã. Não acredito que eles te usaram assim. Como você está? Misha, colega, sua família explodiu as redes sociais. Seu pai ligou para o escritório, procurando por você. Falei que você tinha ido para a Europa. Espero que esteja em um lugar incrível. Nos dias seguintes, enquanto arrumava meu novo apartamento em Petersburgo, claro, espaçoso, pago com meu dinheiro, a sensação de liberdade só crescia. O lugar não tinha gritos, não tinha mãos estendidas pedindo mais, não tinha olhares de julgamento por ousar querer algo para mim. E pela primeira vez, quando olhei pela janela para a cidade que agora era minha, soube que havia feito a escolha certa. Não havia volta. Não havia arrependimento. Só eu. Só minha vida. Só o futuro que eu escolhi. Enquanto meu novo apartamento em Petersburgo, mais barato que o meu Malozemeyka moscovita, mas infinitamente mais meu, ganhava forma, eu observava de longe o desmoronamento completo da vida que deixei para trás. O primeiro sinal de que meu plano estava funcionando veio de tia Nina, a vizinha do prédio ao lado, que me adicionou no VKontakte há uma eternidade. Ela escreveu em mensagem privada: Sashenka, querida, não sei o que aconteceu, mas tem polícia na porta do seu apartamento, e a Jean com as crianças chorando na rua. Você está bem? Por um segundo, uma pontada de culpa me atingiu. Masha e Timofei estavam no meio daquele caos. Mas então me lembrei, a responsabilidade por eles era dela, não minha. Ela era mãe. Chegou a hora de agir como tal, em vez de esperar que eu bancasse a vida deles. Os posts que fiz nas redes sociais em nome deles viralizaram no bairro. As amigas Andigiano VKontakte foram implacáveis nos comentários, expondo anos de posts falsos. Alguém compartilhou prints dela se gabando de jantares caros e salões de beleza enquanto desempregada, com 2 filhos. Um comentário me marcou especialmente: todas aquelas vezes em que você escrevia que mães solteiras merecem se mimar, na verdade estava gastando o dinheiro da irmã, enquanto ela vivia amontoada em um cubículo. Isso é nojento, Jean. Outra escreveu: sempre me perguntei como você pagava aquelas bolsas de grife. Agora sei, era violência financeira. Sua pobre irmã. O efeito superou todas as expectativas. As pessoas não só comentavam, elas compartilhavam, criando um eco que se espalhou por todo o distrito. A história foi parar nos grupos locais do VKontakte, e de repente, todos souberam a verdade sobre os Vasilieu. Mas o verdadeiro colapso veio com o que aconteceu depois. No segundo dia, liguei do Serban. Uma funcionária, Alexandra Olegovna, informou com voz profissional: aqui está um cidadão que se identifica como seu pai. Ele está exigindo acesso às suas contas. Ficou agressivo quando explicamos a política de confidencialidade. Ameaçou chamar a polícia se não liberarmos seus dados. Agradeci pela competência e pedi para reforçar a segurança. Palavra-chave, bloqueio de procuração, tudo. Claro, o papai estava tão desesperado que tentou invadir minhas finanças, sem perceber que eu já havia previsto essa jogada. Depois vieram as ligações para meu antigo emprego.
Minha ex-chefe, Natália Petrovna, me avisou: Sasha, sua família está aterrorizando nosso escritório. Seu pai exige seu endereço e contatos. Quando recusamos, começou a gritar sobre problemas familiares e ameaçar com processo. Sua irmã ligou se passando por você, tentando transferir seu último salário para ela. Achei melhor te avisar, caso precise de ações legais. O desespero crescia mais rápido do que eu imaginava. Eles não estavam apenas desconfortáveis, estavam em pânico total, percebendo que todo o estilo de vida deles dependia do meu salário. No terceiro dia, meu ex-colega Misha passou a me enviar atualizações como se fosse uma série. Hoje seu pai apareceu no escritório, exigindo uma reunião com a direção para te demitirem do novo emprego. Não entendeu que não temos nada a ver com a empresa de Petersburgo. A segurança o expulsou. Depois, Jean apareceu, chorando. Como faço para falar com você? As crianças perguntam por que tivemos que sair de casa. Tentou convencer o RH a contratá-la, mas não tinha nem experiência para um currículo. E o ápice, minha mãe ligou para o escritório se passando por uma funcionária da Receita Federal, alegando que eu tinha dívidas fiscais e precisavam falar comigo urgentemente. A secretária desconfiou na hora, ou a inspetora não sabia nem os termos básicos de impostos. Cada tentativa deles para me rastrear e me forçar de volta ao papel de vaca leiteira era ao mesmo tempo patética e reveladora. Cada passo desesperado comprovava que eu estava certa. Eles só me viam como uma fonte de dinheiro. Mas o verdadeiro caos começou quando cortaram a luz. Misha me mandou um vídeo do V-Contact, Jean fazendo um escândalo no escritório da companhia de energia, gritando que havia um erro, que as contas eram pagas por mim, que ela tinha 2 filhos. Quando o funcionário explicou que o titular do contrato havia cancelado o serviço, ela desabou em lágrimas, oferecendo pagar com cartão na hora. O vídeo teve milhares de visualizações e centenas de comentários. O mais curtido: talvez arrume um trabalho, como gente normal. Surgiu outro vídeo, meu pai berrando com uma atendente da muitos porque a linha tinha sido cortada. Essa conta é paga pela minha filha, ele gritava, enquanto a moça, calma, explicava que o titular havia cancelado todos os números. O vídeo termina com ele sendo expulso do local, ameaçando com advogados e processos. A humilhação nas redes ultrapassou os limites do bairro. A hashtag violência financeira virou tendência nos grupos locais depois que alguém compartilhou uma confissão de Jean, transformando a história em um alerta sobre exploração familiar. Na primeira semana em Petersburgo, eu acompanhava tudo com uma mistura de fascínio e horror, como assistir a um acidente em câmera lenta. Terrível, mas impossível desviar o olhar. Meus novos colegas notaram minha distração. Num almoço em um café na ilha Vassilievsky, minha chefe, Helena, perguntou como estava a adaptação. Contei uma versão resumida. Sua reação foi imediata: Sasha, o que você descreve não é obrigação familiar, é violência financeira. Tem um ditado: não se tira leite de um pote vazio. Você deu 7 anos da sua vida, e eles responderam com agressões. Fez a coisa certa. Suas palavras me ajudaram a focar no novo começo, em vez do caos que deixei para trás. Comecei a explorar Petersburgo de verdade, me inscrevi em um curso de arquitetura de dados, aproveitava o trabalho sem o peso constante de sustentar 5 pessoas. Mas as notícias de Moscou não paravam. No 5º dia, soube que Jean tinha sido expulsa do hostel onde se refugiou depois do apartamento. Tentou pagar com um cartão bloqueado, fez tanto escândalo que chamaram a polícia. Minha mãe se mudou para a casa da tia Margarida, que, segundo os boatos que Misha me repassava fielmente, não estava nada feliz. A Ludmila finalmente conheceu a realidade. Hora de mostrar a ela que é uma parasita. A situação do meu pai era mais desesperadora. Pediu auxílio social e descobriu que sua aposentadoria antecipada dependia totalmente do meu salário. Nenhum plano B, nenhuma poupança, nenhuma perspectiva de emprego. Acabou num albergue na periferia, pago mês a mês, tão deprimente quanto parece. Enquanto isso, o apartamento se deteriorava, um cano estourado alagou a cozinha e a sala. Os vizinhos inundaram a administradora com reclamações sobre o mau cheiro e a falta de higiene. Lendo as atualizações de Misha, sentia uma mistura de satisfação e um resquício de dúvida. Eles colheram o que plantaram. Mas tudo poderia ter sido diferente. Se tivessem me apoiado, em vez de tentar me quebrar. No 7º dia, Misha me encaminhou um post de Anton, ex de Jean,
Vejo toda essa drama nas redes. Por anos tentei ajudar Masha e Timofei, mas Jean jurava que a irmã cuidava de tudo. Agora ela não para de me ligar, pedindo dinheiro. Talvez, se tivesse me deixado ver os filhos antes, tudo teria sido diferente. Até aquele responsável a acusava de hipocrisia, e a situação expunha anos de relações tóxicas em nossa família. Os amigos de meu pai, da brigada de construção, comentavam sem piedade suas postagens de desabafo. Décadas de discursos sobre trabalho honesto terminaram em vergonha pública. Todos descobriram que o macho alfa vivia às custas da filha e a espancou por tentar sair de casa. O verdadeiro pesadelo começou no 10º dia. Jeana levou as crianças para a mãe de Anton, nos arredores de Moscou. Masha e Timofei agora moravam com a avó, a mesma mulher que Jeana antes chamava de antóxica e que agora se recusava a deixá-la sequer aproximar-se dos filhos. No centro de assistência social, uma mulher de 31 anos, saudável, sem experiência profissional, recebeu como opções de emprego, caixa no Piatchorosha ou atendente no VUS no Itocha. Meu pai, com 62 anos, era jovem demais para se aposentar, mas velho demais para trabalho braçal, especialmente com a coluna arruinada. Minha mãe, com suas habilidades de datilógrafa dos anos 90, simplesmente não tinha valor no mercado. O processo de despejo durou 3 meses, e a sentença foi previsível: eu era proprietária, e eles, ocupantes sem direito. Quando finalmente saíram, o apartamento era uma ruína, paredes arranhadas, portas arrebentadas, vestígios de inundação proposital, a vingança dos impotentes. Enquanto isso, em Petersburgo, eu florescia. O trabalho na Seversoft era exatamente o desafio que eu precisava. Os colegas me acolheram como uma deles, e o salário me permitia não apenas viver, mas planejar o futuro. Um apartamento na Petrogradskaya com vista para Neva, cursos de arquitetura de dados, um relacionamento sólido com Ilha, do escritório de arquitetura sustentável, uma vida que eu nem ousava sonhar enquanto bancava 5 parasitas. 2 semanas depois da mudança, chegou uma carta de Jeana. Não eram desculpas. Eram maldições: você destruiu minha vida. Sua vagabunda. Por sua culpa, estou me matando nesse mercado fedido, e as crianças estão com aquela bruxa da sogra de Anton, te odeio. As mensagens seguintes ficavam cada vez mais agressivas, mais incoerentes. Era óbvio que ela havia começado a beber. 1 mês depois, Anton assumiu a guarda permanente das crianças, alegando alcoolismo e incapacidade de Jeana de oferecer um lar estável. Meus pais continuavam a me bombardear com mensagens furiosas, exigindo que eu voltasse e consertassem tudo. Meu pai conseguiu um emprego como vigia em um quarto em um albergue. Minha mãe fazia faxina e morava com uma tia. Contratei uma empresa de limpeza e uma equipe de reformas para restaurar o apartamento. Depois, aluguei-o por meio de uma imobiliária. A renda extra se tornou um bônus agradável ao meu salário, suficiente para abrir contas de poupança em nome de Masha e Timofei. Eles não tinham culpa pelos erros da mãe. Todo mês, depositava uma quantia. 6 meses depois, Jeana desapareceu. A última notícia era de que havia sido demitida do mercado, deixará o quarto alugado com dívidas e, segundo boatos, era vista perambulando perto das estações de trem, garrafa na mão. Anton formalizou a guarda exclusiva das crianças. Ajudei-o com advogados e apoio financeiro. Masha e Timofei mereciam uma infância normal, apesar da mãe alcoólatra. 8 meses depois, fui promovida a arquiteta sênior. Ilha e eu planejávamos uma viagem pelo Cáucaso e pela Turquia. Pensava até em um mestrado na Vicha. A vida havia se ajustado tão bem que o passado parecia um pesadelo distante. Nos feriados, penso nos sobrinhos e envio presentes por intermédio de Anton. Sobre Jeana, evito lembrar. Ela fez suas escolhas, preferiu o ódio e a garrafa a qualquer tentativa de reconstruir a própria vida. Meus pais nunca me perdoaram. Até hoje me veem como a traidora que destruiu a família. Às vezes, me perguntam se não fui cruel demais. Então, lembro do coturno de meu pai nas minhas costelas, das ameaças de arrancar meus dentes, dos aplausos de Jeana enquanto eu era humilhada. Para eles, eu nunca fui uma pessoa, só um caixa eletrônico. Quando o caixa eletrônico tentou ir embora, dei-lhes exatamente a mesma compaixão que recebi, nenhuma. A melhor vingança não foi a ruína deles, mas a minha construção.
Todas as manhãs, acordo em meu apartamento com vista para a neva, preparo café comprado no Vasilevski, planejo um dia que é só meu. 30 anos. Um trabalho que amo, um homem que me ama ao lado, independência financeira. Tudo aquilo que tentaram me roubar. Meu nome é Alexandra. Vivo em Petersburgo. E não devo mais nada a ninguém.